Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema Números e Operações, vamos falar de raiz quadrada de números racionais não negativos. Na tabela apresentada, recorda que na primeira linha encontramos exemplos de quadrados perfeitos e na segunda linha encontramos as respectivas raízes quadradas. A passagem de cada elemento da primeira linha para o elemento respectivo da segunda linha corresponde a conhecer inicialmente a área de um quadrado e obter a medida de comprimento do seu lado. Área 1, lado do quadrado 1. Área 4, lado do quadrado 2. Área 9, lado do quadrado 3. Anteriormente já vimos que se a área de um quadrado for 2, a medida de comprimento do seu lado é raiz quadrada de 2. Mantendo esta forma de pensar, se a área de um quadrado for 3, a medida de comprimento do seu lado é raiz quadrada de 3. Se a área de um quadrado for 5, a medida de comprimento do seu lado é raiz quadrada de 5. Podemos igualmente admitir que a área de um quadrado é 7,3. Neste caso, a medida de comprimento do seu lado é raiz quadrada de 7,3. Em sentido inverso, a correspondência entre cada valor da segunda linha e o respectivo valor da primeira linha permite obter a área de um quadrado, conhecendo inicialmente a medida de comprimento do seu lado. Lado 1, área 1. Lado 2, área 4. Lado 3, área 9. Mantendo esta forma de pensar, lado raiz quadrada de 2, área raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, 2. Lado raiz quadrada de 3, área raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou seja, 3. Lado raiz quadrada de 5, área raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou seja, 5. Lado raiz quadrada de 7,3, área raiz quadrada de 7,3 ao quadrado, ou seja, 7,3. Quando na calculadora colocamos raiz quadrada de 17, isso corresponde a assumir que a área do quadrado é 17, tentando obter um valor aproximado da medida de comprimento do seu lado. O valor procurado, com a aproximação às centésimas, é 4,12 metros. Quando na calculadora calculamos raiz quadrada de 11 ao quadrado, isso corresponde a assumir que a medida de comprimento do lado do quadrado é raiz quadrada de 11, tentando obter a medida da área do quadrado correspondente. Neste caso, concordas que não era necessário utilizar uma calculadora para concluir que a área do quadrado é 11 metros quadrados.